Primeiro, seja bem-vindo a mais uma aulinha de história. Na aulinha de hoje eu vou tentar pontuar como era a sociedade romana. A gente acabou de falar de mundo grego, a gente está passando por o que seria o mundo romano, né? Gente, eu chamo de mundo porque são mundos que não existem mais, então são mundos bem específicos que, infelizmente, por mais que a gente tenha herdado e tenha um legado cultural, que a gente já falou sobre isso, são mundos que morreram, eles ruíram, né? Não são mais iguais. O que não é o mesmo mundo, né, que a gente vive hoje. Então, só para vocês entenderem porque eu uso essa palavra. E pessoas, tenham em mente que tudo que a gente fala sobre o mundo romano, assim como o mundo grego, vai ter como consequência a assimilação cultural deles no mundo romano. Tenha em mente que tudo que a gente falar aqui será assimilado em algum momento na Idade Média, quando o mundo romano rui. Toda a sua cultura e o seu legado cultural, social, aonde ele deixa a sua sociedade, para onde que ela vai ter como influência lá, vai ter influência no mundo da Idade Média, lá no mundo do feudalismo. Tem isso em mente, afinal, tem até esse livro aqui do nosso amigo Perry Anderson, que vai falar da antiguidade, que seria o mundo greco-romano aí, para o feudalismo, que é essa transição que ele vai chamar dessa síntese aí cultural que vai acontecer de uma transição de um lugar para o outro. Mas enfim, isso é uma outra história. Vamos falar hoje apenas do conceito de Roma mesmo. Vamos falar sobre Roma, sobre os romanos, como funcionava o sistema deles de economia e etc. Pessoas, então vamos lá. Eu vou tentar deixar esse vídeo bem tranquilo e acredito que ele vai ficar um pouco grande, então a gente vai terminar ele na semana que vem, para não ficar muito maçante para vocês e para a gente conseguir fazer alguns exercíciozinhos bem tranquilos, tá bom? Então vamos lá, pessoas. Temos algumas origens, né, para Roma, né? A origem mitológica delas é que existia um rei muito poderoso na cidade de Alba, e essa cidade que ele sabia que esses reis teriam sucessão através de seus filhos, né, normalmente. Porém, um tal de Amulho ficou aí com medo de que o sobrinho viesse a ter filhos. Então, quando nasceu os gêmeos Rômulo e Remo, que não tinha esse nome ainda, ele ordenou que os gêmeos fossem atirados no rio Tibre. Eles sobreviveram, esses gêmeos sobreviveram, eles foram numa cesta com alguns galhos. Uma loba encontrou essas duas crianças, foram amamentados por essa loba, e um pastor chamado Faustolo encontrou essas duas crianças, né? Passou a cuidar deles, tá? Em algum momento eles crescem, eles voltam para Roma, para o que seria Roma, né? A fundação lendária de Roma é essa, né? E aí começam a demarcar o que seria o território romano e eles tomam o poder para si e com o resultado da briga aí entre os dois irmãos, para quem seria o primeiro rei de Roma, o Rômulo mata o Rêmulo e ele se torna o primeiro rei de Roma. Aí fundando a monarquia romana, que é o primeiro tópico aqui que a gente vai estudar sobre Roma. Inclusive, a gente vai terminar nosso conteúdo quando a gente terminar a monarquia romana. Então, essa é a origem lendária. Se vocês quiserem ver em detalhes, na página 29 de vocês, temos todos os detalhes dessa grande lenda, que é uma origem mitológica para a fundação de Roma. Mas, como a gente já falou sobre mitologia, não quer dizer que é mitológico que tem só coisas absurdas. Porque, como a gente já disse e acabei de dizer, existiu uma monarquia em Roma. Então, quem sabe? Não sabemos. Porém, agora vamos à parte histórica, né? Um pouco distante da parte mitológica aí. O que aconteceu? De fato, né? Temos a Península Itálica. Península Itálica, que você deve lembrar, né? Botinha do mapa. E Roma cresceu em terras férteis, assim como todas as civilizações que nós já vimos, desde as primeiras civilizações. A Roma cresce ali nas margens do rio Tibre e com proximidade ao litoral do mar, como chama aquele mar? Tem com o T também, Tirreno mesmo. E com essa proximidade tem uma posição geográfica bem relevante, né? Bem forte. Então, se nós temos posição geográfica forte, se nós temos proximidade a terras férteis por causa dos rios, a gente já aprendeu que isso as características determinantes para o sucesso, né, de uma civilização
essa proximidade com o mar, para conseguir manter um comércio, né? Não necessariamente só um comércio, mas é uma porta de entrada. Terras férteis, ser próximo de um rio, são as características de grandes civilizações ao longo da história. Então, Roma, em algum momento, vai entrar numa dinâmica expansionista, como vocês já devem ter ouvido falar aí, né? Na história, né? Então, em algum momento, eles se impõem numa região pequena, né? Nos seus vizinhos. Em outro momento, Roma vai estar expandindo o território e ficando tão grande que vai dividir o Império em Oriente e Ocidente. Então, tenha em mente que Roma vai marchar em direção a esse expansionismo muito forte e caracteristicamente exacerbado. Porque isso vai ser também o seu grande expansionismo, em algum momento será a ruína do povo romano. Tenho isso em mente também. E aqui a gente já está se aproximando da era cristã, que a gente sabe que na era cristã nasce aí Jesus Cristo. Inclusive, Jesus Cristo vai aí falecer durante o Império Romano. Vai ser crucificado, falecer, né? Parece que ele morreu de uma causa natural, né? Quando ele foi crucificado, né? Assassinado. Então, aqui estamos em Roma, como vocês conseguem imaginar, então, no mapa de vocês, onde está Roma e por que vai ser uma civilização tão proeminente. Vamos falar agora sobre a sociedade de Roma. Como era a sociedade desses romanos? Bom, tinha os patrícios, que basicamente quem eram homens livres e tinha como direito, né, direitos políticos, né? Então, peraí, direito político igual a Atenas que a gente acabou de falar? Sim, é a mesma premissa, sim. É de lá que a gente está vindo. Então, tenha em mente que esses patrícios, né, que vem no sentido de... Qual é a palavra correta para usar para vocês? Deixa eu ver. Tem sentido de... Muitas vezes o nome é associado a pater, né? Esses patrícios basicamente é uma sociedade, é uma casta que responde por grandes... eles eram ricos e eles tinham como clientes pequenos aí comerciantes. Esses clientes eram dependentes dos patrícios, como o próprio nome diz, cliente, que vem daqui hoje dessa palavra. Eles eram homens livres que não tinham propriedade ou riqueza, mas eles contavam, como eles não contavam direito político nenhum, eles viviam às custas e dependência dos patrícios. Eles eram homens livres, só com pequenas ressalvas aí. Eles tinham ressalvas, mas eles eram livres. Só que todas as riquezas e propriedades, quem detinha eram os patrícios. Todas essas grandes propriedades, essas grandes riquezas, estavam na mão dos patrícios. Que coincidência, né? Quem tinha mais condições, quem tinha riqueza, é quem tinha direito político. Que coincidência. Onde será que a gente já viu isso na história? Quantas vezes será que já aconteceu na história? Lembra, gente? Teve algumas vezes que o pessoal falava, tudo ao longo da história, não tô falando de Roma, tô pensando só com vocês aqui alto, teve momentos a gente falar, nossa, agora o voto do mundo pode votar, desde que consiga pagar para poder votar. Que coincidência, né? Então, aqui era mais ou menos assim. Estava vinculado a uma condição financeira. Pessoal, porque eu tô muito gripado. Então, desculpa caso eu fizer isso com uma certa frequência. Então, agora a gente tem o número mais numeroso, que não eram os clientes e nem os patrícios, que eram obviamente, né, os plebeus, que eram homens livres que não tinham regalias nenhumas. E assim como os clientes, a situação deles era, né, eles não tinham direito à liberdade, mas não tinham então a liberdade igual os patrícios tinham, de voto e representação política e tudo mais, mas aos poucos eles vão sim conquistar minimamente direitos sociais e políticos. Então aqui nós temos a divisão de casta, né, dessas castas, dessa sociedade romana. Então nós temos patrícios ao topo, embaixo os clientes dependentes dos patrícios que viviam às custas das suas riquezas, das suas propriedades ali, de certa forma. E no último temos ali a mais numerosa, né, os plebeus, que basicamente não tinham direito nenhum, não tinham nenhuma regalia. E agora entra na parte que vai ser a base, gravem isso. A última parte do segmento social de Roma é a base do sistema romano. Quando isso começa a ruir, o sistema de Roma inteiro rui e a civilização rui. Aqui acontece a queda de Roma. E como a gente conhece, isso acaba. Quando isso rui, quando isso entra em crise definitiva, que não tem mais volta, não tem mais para onde ir, esse sistema quebra, que é
o sistema com base escravista, né? Escravagista, né? Que é os escravos. Lá no fundão estavam os escravos. Pessoas, vamos fazer aqui uma relação rápida, aqui, antes de eu dar uma pausa para a gente continuar numa próxima parte. Vamos fazer uma relação rápida aqui, tá? Se eu disse para vocês que eles vão fazer muita expansão, eles vão ter diversos territórios expandidos aí, eles guerreavam bastante, certo? Por lógica. Se eles guerreavam bastante, quem geralmente era escravo? Existia escravo por dívida e escravo por prisioneiro de guerra. Se eles guerreavam muito, esbarrei aqui na cama, tinha muito prisioneiro de guerra, correto? Se tinha muito prisioneiro de guerra, tinha muito escravo. Então, essa é a base. A economia de guerra, de se conquistar outros povos, de se expandir o território e ter prisioneiros de guerra, de ter novos escravos aí para esse mercado, é uma das bases da sociedade romana. Afinal, qualquer tipo de trabalho, eles olhavam isso de trabalho para escravo fazer. Era muito comum, era muito vangloriado aí que as pessoas não trabalhassem nesse sentido braçal. Era muito mais bem visto a pessoa ter um escravo para fazer isso. E estava inserido na sociedade essa noção. Então, os escravos são a base desse mundo romano. Tenham em mente isso. Eles são na fundação. E isso, eles eram também usados como entretenimento, eles eram colocados para degladiar como gladiadores no Coliseu Romano, como uma forma de entretenimento. Então, eles eram usados para mais diversas formas possíveis aí e objetificados totalmente. Eles viviam em função de trabalho, eles não tinham uma vida, por assim dizer. Eles viviam sob o comando dos seus senhores, né? Então uma frase interessante. A única atividade digna de um homem livre é o comando. E aí entra em diversos pensamentos, até mesmo racistas, que foram usados depois que um homem tem que comandar e o servo tem que obedecer. Que os homens de verdade não obedecem, eles comandam. Esse vai ser um pensamento racista que vai em um momento ser retomado aí, até para embasar a escravidão dos negros e indígenas. Tenham isso em mente também. Então, pessoas, vamos parar por aqui, vamos retomar numa segunda parte. Até já!